Muito boa noite pessoal, tudo jóia? Estou de volta, quarta-feira, live da Terapia de Negócio, toda semana aqui na Mentoria Mais Negócios. E para começar, vou pedir o meu de sempre. Aproveita que já chegou no vídeo, vai aqui no dedo, senta o dedo aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal para você poder receber a atualização de todos os vídeos que eu vou postando aqui no canal Terapia de Negócio, que é sempre ajudar você a ter uma gestão prática com coisas práticas que vão ajudar você hoje ou amanhã, você já vai botar em prática, tá bom? Então, se inscreve no canal. Não se esqueça também de seguir a Terapia de Negócio Oficial lá no Instagram, para poder passar conteúdo para vocês lá também. Já tem conteúdo que eu coloquei lá hoje informando sobre a live, né? Então, tem coisas lá. E deixe o comentário aqui na live, né, na gravação. Se você vai estar assistindo isso no futuro, né, não pôde participar aqui ao vivo, deixe o seu comentário aqui no vídeo. E quem está na live aqui, já prepara papel e caneta, anota suas perguntas, porque o tema de hoje é como é que a gente vai contratar um plano de saúde sem tomar prejuízo. Esse é o tema de hoje, tá? Importante porque muita gente não sabe os detalhes. Eu mesmo aprendi muito com um especialista que eu vou trazer aqui para você, que eu vou apresentar já já. Aprendi muito que esse cara aqui é muito fera, é um cara super consultor, e tem detalhes que a gente às vezes não sabe. Acha que contratar plano de saúde é só ver o preço, quantas vidas e pronto. Não é isso. Tem muitos detalhes assim, importantíssimos que você tem que saber na hora de contratar um plano de saúde. Esse eu quero trazer para você, tá bom? E também, quem não visitou ainda, vai lá em terapiadenegócio.com.br, que é o site, está novíssimo, atualizado, tem um blog lá, e eu vou comentar, depois vou botar o post lá no blog desse vídeo aqui, que eu acho que esse vídeo vai ser, assim, um divisor de águas para muita coisa, para muita gente, porque cada vez mais é difícil contratar um plano de saúde, sobe o preço, muda o plano, muda não sei o quê, e a pessoa fica perdida. Então, acho que essa live aqui vai ser importante para você de uma vez por todas, tá bom? Bem, sem delongas, que a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, eu vou trazer aqui para o nosso palco aqui da live, meu grande amigo aqui, o Idemar Júnior, que é um especialista nessa área, e ele vai se apresentar mais do que eu, um cara com uma experiência toda. O Idemar, muito obrigado pela tua presença hoje aqui, eu acho que essa live vai bombar depois. Se você não estiver ao vivo, não mandar pergunta, depois vai chover pergunta, porque tem muita dúvida nessa área, né? Boa noite, cara, obrigado pela tua presença, manda ver. Muito boa noite, Arthur. Prazer falar com você, prazer falar com todos, tá? Eu que agradeço, tá? Esse convite. Pode ter a certeza que eu vou tentar tirar todas as dúvidas. Vai estar ali meu link ali, né, no WhatsApp. Falar de plano de saúde é falar de muita coisa, né? Mas tem muito assunto aqui. A gente pode ir tirando dúvidas aí no decorrer da live. Mas eu que agradeço. Beleza. Maravilha, maravilha. Me conta um pouco da tua experiência aí para a galera, Dama, para saber como é que você trabalha, o que você faz, como é que você chegou nesse ponto de entender de plano de saúde desse jeito. Conta um pouquinho de você aí. Bom, trabalhando nesse mercado praticamente 11 anos. Aprendi muito, muito nesse segmento. Hoje eu digo que eu sou vendedor, né? Aprendi a ser vendedor, que isso é muito importante, você aprender a vender. Eu sempre falo, quando eu fui supervisor, já fui gestor também, já montei uma administradora fora do Rio de Janeiro, aprendi também com os sócios lá, e fiz algumas viagens para São Paulo, para Salvador, e nessas viagens eu aprendi com a superintendência como vender, né? Você tem que, além de entender a dor do cliente, você tem que ver o melhor para o cliente, não o melhor para você. Nessa jornada de 11 anos, cada cliente é um cliente, né? Isso é fato. E assim, eu aprendi bastante com a dor dos clientes, que é o que é primordial. Então, assim, a gente tem alguns pontos aqui para falar, mas 11 anos de muito aprendizado mesmo, entendeu? É muita coisa para contar. Comigo você já tem um monte, né? Então você já tem um monte comigo. Imagina das histórias que você vai contar baseado nos temas que a gente vai falar, né? Vai ser muito bom mesmo. A gente Muita história. já se conhece mais ou menos uns 5, 6 anos por aí, né? Algumas mudanças Por aí. muito importantes. E o Demar, gente, assim, já ajudou muitas pessoas com essas dúvidas que a gente tem aqui, tá? Então, o que a gente vai lançar aqui são coisas que são reais, assim, de fatos, dúvidas que são comuns, né, Demar? Que as pessoas perguntam muito e muitas das vezes chegam até meio apavoradas, porque contratam um plano de saúde errado para desfazer depois dar um trabalhão, né? E aí, com prejuízo. Então, é bom entender bem essa live aqui para saber como contratar um plano de saúde da forma correta. Ou que você... É que, assim, na minha visão, aí você me corrija se eu estiver errado, cada família, cada empresário é um cenário. Porque tem várias coisas que implicam na decisão de contratar um plano ou não. E você vai falar delas, mas as pessoas compram errado, né? Pensa que é uma geladeira, você chega lá, escolhe a geladeira, a cor, 2 portas e manda ver. Não é assim, né? Então vamos abrir aqui já essa conversa
que você me deu a ideia de falar sobre tipos de plano de saúde, né? Que é uma das coisas que as pessoas não entendem que existe esse tipo de plano. Como é que é isso? Então, corretor tem bastante no mercado, né? E eu costumo falar que a gente precisa fazer uma boa sondagem. O que é uma boa sondagem? É uma análise do perfil do cliente, é como você falou. Cada cliente é um cliente. Cada um tem uma situação, uma particularidade. Então, quando a gente fala de sondagem, é entender esse perfil. Se o cliente é um plano familiar, se o cliente tem um CNPJ, se o cliente hoje ele quer um plano pessoa física. Existem essas três diferenças que muitas pessoas não conhecem. Muitos confundem o plano quem não tem CNPJ, muitos confundem plano coletivo por adesão, através de algumas administradoras, com plano pessoa física. Que no mercado, a Unimed bombava, o Assim bombava, entendeu? Hoje nós temos poucas opções. Por exemplo, Leve Saúde, que nós temos no mercado. Vou dar alguns exemplos. Nós temos hoje a própria MedSenior, são planos de pessoa física. É quando o cliente ele entra direto, o cliente, com a operadora. Ele não tem nenhum intermediário. Quando ele entra, Demar, eu quero um plano hoje da Sul América pessoa física. Não tem. Entendeu? Ele não é considerado pessoa física. Ele é chamado coletivo por adesão. Por quê? Porque ele entra através de uma administradora por entidade de classe. Então, existem essas três diferenças. Um plano coletivo por adesão, que ele entra num grupo, por sua entidade de classe, por exemplo, tem planos para médicos, para engenheiros, para advogados, para servidor público, e inúmeras entidades de classe. Diferente do plano pessoa física. E tem um plano empresarial. Aí tem várias categorias. Nós temos o plano para MEI, que é o microempreendedor individual. Nós temos o plano para quem é LTDA, que tem algumas regrinhas. Nós temos plano para quem é ERELI, unipessoal. Então, cada CNPJ tem que se encaixar de acordo com o perfil do cliente. Às vezes, o cliente ele tem um LTDA com sócios, mas ele quer fazer um plano só para a família dele. Ele, a esposa e 2 filhos, por exemplo. Ainda existem algumas regras. Por exemplo, falando em seguradora, Bradesco, Sul América e Porto Seguro, existe uma regra que é, eles entre aspas, exigem, né? Eles pedem para colocar no mínimo 3 vidas. Ah, o Demar sou eu e minha esposa, eu posso fazer Sul América? Não pode. Então, por isso que tem muitas particularidades. Aí, o que você precisa entender? Primeiro, o perfil do cliente, que é primordial, a análise do perfil, e segundo, saber onde colocar. Acho que é o pulo do gato. Quando você entende a dor do cliente, o perfil do cliente, o que ele necessita, aí você consegue encaixar um plano de acordo com as suas necessidades. E tem também o seguinte, tem muita pessoa que é MEI que não sabe que pode contratar um plano de saúde para forma empresarial pagando menos. Perfeito. Tem muita gente que sabe, né? Não é verdade? Isso mesmo. Tem gente que já paga o MEI, entendeu? E faz um plano coletivo por adesão. Entendeu? Verdade. Tem algumas regrinhas, fato, aqui eu posso depois tirar dúvidas aí com calma. E vai estar tem o link lá na descrição, quem quiser pegar depois o contato do Demar, tá na descrição. Mas às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma regrinha bem básica, a pessoa abre o MEI hoje e quer fazer um plano de saúde. Não pode, as operadoras hoje elas não deixam. Tem que ter no mínimo 180 dias, que são 6 meses. Então, assim, é uma coisa que muitos não sabem também, entendeu? Não sabe. Então, faz diferença aí na venda, isso aí, você entender. Porque é uma coisa que eu pergunto muito na sondagem. Qual é o tipo de CNPJ? Ah, eu sou microempreendedor individual, sou MEI. Mas você já tem mais de 6 meses? Ah, não, tenho 2 meses. Então, infelizmente, eu não vou conseguir te ajudar agora fazendo um plano empresarial. Mas eu consigo colocar um plano aqui, ou pessoa física, de acordo com as operadoras que estão disponíveis, ou um plano, hoje, coletivo por adesão. E a gente pode migrar mais para frente. É importante as pessoas entenderem que abrir um CNPJ não quer dizer que abriu a porta para todas as oportunidades, né? Existe um tempo de vida que ela tem que maturar a empresa para poder contratar algumas coisas. Tem gente que às vezes quer contratar carro, comprar carro, uma série de coisas, banco, tem que ter um histórico bancário, e plano de saúde é a mesma coisa, ela tem que ter um tempo de vida para a empresa acontecer, que é de 180 dias, você falou, para poder contratar um plano de saúde. Então, ela não pode sair fazendo de qualquer jeito. Então, tem que estar ligado nesse detalhe. Isso é mais um detalhe também, né? Então, é importantíssimo a pessoa não se esquecer disso. Então, revisando aqui, pessoa física é o plano que a pessoa contrata direto, o empresarial, que tem N tipos diferentes, e tem o coletivo por adesão, que são das classes que você falou, certo? Certo. E cada situação dessa, existem as operadoras ou seguradoras que estão disponíveis, não são todas. Entendeu? Ah, tem isso também, é verdade. Por exemplo, eu dei o exemplo da Sul América, quando o cliente me procura, quer um plano pessoa física da Sul América, quer um plano pessoa física da Bradesco. Não tem. Ele tem um coletivo por adesão na Sul América, na Bradesco ele tem um empresarial, por entidade de classe, pela categoria profissional dele, entendeu? Então, assim, por isso que é importante entender o perfil do cliente. Primeiro ponto, que eu acho fundamental. Da empresa dela, né? Da empresa dela, ver como é que tá. Isso aí, da empresa, tipo de CNPJ, porque tem algumas particularidades com relação ao CNPJ. Por exemplo, a própria LTDA, se ele abrir hoje, ele consegue fazer um plano hoje ou amanhã.
Se tiver tudo legalmente Bom. registrado, uma LTDA consegue, uma Unipessoal Consegue consegue, fazer rápido. uma EREG consegue. Então, assim, existem umas regrinhas, sabe? A categoria de natureza. Então, assim, cada um tem uma particularidade. Por isso que, às vezes, eu até peço o número para estudar, para verificar qual tipo de CNPJ, a categoria da natureza, para poder orientar da melhor forma. E às vezes, entendi. E até oriento o seguinte também, né? Vamos pensar em gestão. O cara que é MEI, ele está começando num nível de faturamento mensal bem menor, de R$ 6.750 mensal até 81 mil ano. Então, Sim. isso é uma renda de 6.750, como o MEI prevê, é uma renda baixa para contratar um plano de saúde, que de saída ele sai para 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, dependendo do perfil, né? Então, as empresas entendem que é um perfil menor de negócio. Aí uma LTDA, ela tem um outro perfil, ela vai para uma outra direção de ganho, de faturamento, que permite ele falar assim, não, essa empresa aqui ela tem um certo volume de venda ou de negócio que permite eu confiar nela e fazer um contrato já cedo. É mais ou menos isso que acontece, a visão da operadora de plano para poder dar a permissão ou não, mais ou menos isso, certo? Certo. E também tem muito a ver, como a gente fala de saúde, envolve muito as faixas etárias, que eu vou falar um pouco mais para frente. Isso é muito importante, porque ela não analisa só o CNPJ, o tipo de CNPJ, qual a atividade da empresa. E sim, o que ela faz? Ela analisa a vida. Quantas pessoas estão entrando, qual a idade das pessoas que estão entrando. Por isso que existe a declaração de saúde, para analisar o histórico do cliente. Está falando de uma empresa que é uma empresa de plano de saúde, que vai cuidar da sua vida, que hoje em dia é um investimento falar de plano de saúde. Ainda mais falando de Brasil, né, no Rio de Janeiro, principalmente. Verdade. Então, e aí eu vou puxar outro tema que você abordou muito bem de a gente lembrar aqui, que é a questão de reajuste. A pessoa contrata o plano de saúde, aí passa o tempo, começa a vir os reajustes. Ela não entende muito bem. Já aconteceu comigo isso, assim, de eu ter o reajuste, que foi do anual, né? Mas com a tua orientação eu estava ligado sobre a questão dos degraus de idade, que é um deles. Conta pra gente um pouco aqui sobre a questão dos reajustes, que muita gente também não sabe, toma aquele susto. Nossa, aumentou do nada aqui. Explica para eles como é que é. Então, existem dois tipos de reajuste. Tá? Reajuste anual, e dependendo da categoria, como foi falado, de coletivo por adesão, pessoa física e pessoa jurídica, que é o empresarial, existe essa diferença também. O coletivo por adesão, ele tem um grupo já fechado ali, por exemplo, na Sul América tem reajuste em janeiro de um grupo e julho do outro grupo. O Demar, eu entrei aqui em maio, como é que eu já vou receber um reajuste em julho? Aí vem a expertise do vendedor. Ele tem que orientar o cliente que, se ele entrar em maio, a tabela já está escrito lá que vai receber um reajuste em julho, porque muitos confundem, não pessoa física, que o reajuste é anual. É anual, quando é pessoa física, mas existe essa diferença da pessoa física, o coletivo por adesão. Falando de empresarial, é daqui a 12 meses, que a gente costuma falar aniversário do plano, aniversário de 12 meses. Entendeu? Inclusive, a própria Sul América, não estou puxando sardinha aqui para a Sul América, porque eu trabalho com todas as bandeiras, mas ela lançou uma promoção que está fidelizando o cliente com 24 meses, mantendo o cliente por 2 anos com uma tabela mais barata. Por quê? Porque ela consegue, com o cliente ali, ficar mais tempo. Porque ele sabe que a rotatividade com 12 meses, que o empresarial ele tem essa fidelidade de 12 meses, ele não consegue cancelar antes. Ele até consegue se acontecer alguma coisa, mas ele paga uma multa contratual. Entendeu? Existe uma multa com relação a isso. E falando de reajuste anual, que foi citado, aí vai depender da categoria do plano que o cliente entrar, e o reajuste por faixa etária. Eu já peguei vários casos nessa minha jornada de 11 anos, que o cliente, por exemplo, principalmente em julho, quando era coletivo por adesão, ele fazia aniversário em julho e recebia o reajuste em julho. E eu olhava assim, nossa, Demar, eu recebi um reajuste aqui de 30%. Acontece de ele receber um reajuste de mudança de faixa etária, porque são inúmeras, né? 0 a 18, 19 a 23, 24 a 28, 29 a 33 e assim por diante. Então, o cliente tem 33 anos. Fez aniversário, 34, vai ter o reajuste por faixa etária. Um degrau de mudança de faixa. Vai aumentar o valor. E aí, em seguida, ele recebe o reajuste anual. Então, ele acaba recebendo dois de reajuste, primeiro que ele está pagando o boleto. Está lá um valor X, 1.500. Do nada vai para 1.700. Depois vai para 1.900, ele vai achar alguma coisa estranha. Ele vai em cima do Eu vou contar o meu caso. Você sabe disso. O meu caso é que o meu reajuste, o meu degrau de idade foi 44 ano passado. A minha esposa também. Ou seja, eu tomei um reajuste meu e da minha esposa num ano só. Isso aí. Duas pancadas juntas. Sem contar de janeiro. Tem uma pergunta interessante aqui do Caio Vinícius. Opa, vamos lá. Reajuste dos planos coletivos por adesão são regulamentados pela ANS? Isso é uma pergunta muito, muito, muito legal. Entendeu? O que acontece? O reajuste pela ANS é em cima de planos de pessoa física.
Isso é importante. Por isso que existe essa diferença de plano pessoa física com coletivo por adesão. O que a administradora faz? São inúmeras. Existe a Qualicorp, hoje Supermed, Alcare, que é a antiga Unifox, enfim, Qualivida, são inúmeras, tá? Se eu for citar aqui, são inúmeras. E aí, o que acontece? O que elas pegam? Elas pegam mais ou menos o reajuste ali do ANS e jogam o reajuste deles. Eu sempre dou um exemplo, se tem 500 mil associados, médico, vou dar um exemplo da OAB, na verdade. O cliente entrou para a OAB, identidade de classe dele. Vamos supor, estatisticamente falando, que tem 500 mil associados ali no plano de saúde da Sul América. 250 mil usaram, 250 mil não usaram. Esses 250 mil que não usaram vão acabar, entre aspas, sofrendo um reajuste das 250 mil que usaram. Eles pegam um montante, o volume que a gente chama de sinistralidade, no ano, de julho a julho, praticamente, e vão lançar, vão verificar a sinistralidade e vão lançar o reajuste, em cima do grupo. Por isso que existe essa diferença. O grupo coletivo por adesão e quando se fala no plano pessoa física. Entendeu? Exatamente. Então, e até pegando um pouquinho, você falou de sinistralidade. Tem essas palavras no plano de saúde que a grande maioria às vezes não sabe. A sinistralidade, pelo que você me ensinou, eu aprendi, é o quanto você usa o plano e dá prejuízo para o plano. Vou traduzir assim, né? Então, se ele está vendo que você está usando muito, ele fala assim, opa, esse cara aqui está me sinistralizando demais. Então, eu vou tentar repassar isso para ele. Não é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. O cliente tem um valor de mensalidade aqui de R$1.000, 12 mil por ano. Só que no mês ele gastou lá numa internação, ficou 30 dias no hospital X, ficou 30 dias e pagou lá um valor lá. Fez exames, fez consulta, vai usando, foi no especialista. Quando eles olharam, no mês esse cliente aqui está me rendendo R$1.500, R$2.000, opa, é R$1.000 de prejuízo, teoricamente. No ano ele gastou 20 mil, só que ele paga 12 mil. Então a sinistralidade dele vai ser alta, porque ele usou muito. Exatamente. Infelizmente é assim, entendeu? E muita gente não sabe disso, não sabe da sinistralidade. Esse é o ponto. Então, o reajuste é isso. Né? Acho que lembrar que tem um reajuste anual do plano, pode ser janeiro ou julho, você falou, dependendo do plano, e tem a faixa etária. Então, é importante a pessoa saber, na hora de contratar o plano também, Demar, que esse é uma coisa que eu fico sempre alerta também, é quando que vai virar a tua faixa etária. Dou exemplo meu aqui, não tem problema. Eu fiz 44, então 44 foi a virada. De 43 para 44 é um degrau que o plano fala assim, opa, você está ficando velho, você vai pagar mais caro. Aí ele vai e aumenta. Tem outros degraus. Tem os degraus de 30 e pouco, né? 20 e pouco. Criança é até 18 anos, né, Demar? Acho que é isso. Né? 0 a 18, 0 a 18. 0 a 18 isso é uma faixa. Então, se seu filho tem 11, 12, 15, não vai aumentar nada. Quando ele fizer 18, né, 19, é 18, né? 19. 19. Mas 19, aí aumenta. Né? Isso aí, perfeito. E no caso do coletivo, que tem vários funcionários, que paga funcionário, paga por dependente, vai acontecer a mesma coisa para o empresário que paga, né? Vai aumentar se a faixa etária do filho. Ele tem que ficar atento. Acontece muito de empresas me procurarem mudança do valor também do boleto. A primeira coisa que eu faço na pergunta, primeiro que eu preciso analisar cada caso, é se houve algum aniversário na família ou se houve alguma mudança de faixa etária na empresa, de algum funcionário. A gente deve ter um controle, enfim, de algum beneficiário, perfeito. E aí a primeira coisa que eu avalio, eu vou avaliar o boleto e eu vou avaliar as faixas etárias. Se houve alguma mudança de faixa etária, porque eu sei quando é o aniversário do plano, entendeu? Então só existem esses dois tipos de reajuste. Ou é mudança de faixa etária, ou é reajuste anual, entendeu? Então é importante. Pode falar. Pode falar. Um diferencial que eu tenho no meu atendimento é justamente isso. Eu pego alguns casos que eu vejo que o cliente tem, por exemplo, teu caso, 39 a 43 é um valor, 44 a 48 é outro valor. Se o cliente tem 43, eu pergunto, pergunta a data de nascimento. Eu vejo que o cliente, nós estamos em março, beirando abril. Só que o cliente faz aniversário em abril. Exemplo, 15 de abril. Eu já vou informar o cliente que se ele fechar o contrato agora, ele consegue entrar na tabela ainda de 39 a 43 anos, porém, vai haver uma mudança. Que ele tem que estar ciente, eu já faço a consultoria, tá? Na cotação eu já mando. 39 a 43 e 44 a 48. Para ele já ter uma noção, para decidir o plano para ele, qual vai ser o valor que ele vai pagar meados aí em maio. Qual vai ser o valor que ele vai pagar. Entendeu? Então é uma expertise da minha negociação também. Então a idade é importante, galera. Se liga na idade quando for fazer a contratação dos seus funcionários. Sugiro até o seguinte, se você vai contratar um plano para os seus funcionários, faz um controle de data de aniversário para saber quando é que muda, para você saber o quanto vai ser o tamanho da pancada. É uma gestão financeira isso. Você saber o quanto vai impactar o aniversário dos beneficiados do teu plano de saúde da sua empresa. Tá? Então, fica ligado nessa dica do Idemar aí. Terceiro ponto,
Apartamento ou enfermaria? E aí? O que você tem para falar disso? Eu falo com muitos clientes hoje em dia sobre essa situação, né? Falando de apartamento, tem muitos clientes que me procuram, olha, Demar, eu quero apartamento, quero apartamento. Só que esse cliente, eu pego vários casos no ano, cliente que não precisou se internar, porque ele vai acabar usando o apartamento por caso de internação. Ele não usou o apartamento para uma outra situação, ele vai usar para uma internação, provavelmente, entendeu? Então, assim, muitos clientes contratam um plano de saúde pensando no apartamento, acabam pagando uma mensalidade um pouquinho mais caro, porque todos os planos, quando quarto privativo, como a gente chama apartamento, é mais caro, entendeu? Ah, mas tem algumas hospitais, principalmente aí da Rede Dó, que não tem leitos, exemplo, só tem quarto privativo. E aí, Demar, como é que faz? Já peguei vários casos, lembrando que cada caso é um caso, já peguei vários casos de clientes que foram em determinado hospital, chegou lá, não tinha leitos disponíveis e só tinha quarto. O cliente, mesmo com enfermaria, conseguiu ficar no apartamento, porque o hospital ele tem que remanejar o beneficiário, entendeu? Dependendo também da situação lá da internação. Eles vão fazer, lógico, de tudo para tentar uma enfermaria, se tiver enfermaria, entendeu? Disponível. Então, assim, acaba pagando uma mensalidade, às vezes uma diferença absurda, um plano hoje, um quarto privativo, apartamento, e no ano, se parar para pensar, acaba não utilizando. Não precisa internar, não precisa fazer cirurgia, e acaba pagando um a mais. Todos os meses vai vir aquela mensalidade, não tem para onde correr. Mas se parar para pensar e colocar na ponta do lápis, tem até um pulo do gato que eu aprendi com um amigo, que ele falou o seguinte: Demar, é mais fácil fazer uma enfermaria, se precisar de uma internação, negocia com o hospital. Ah, mas quanto é que é? Vai depender do hospital. Mas aí, se tu botar na ponta do lápis, vai ser mais negócio. Entendeu? Com certeza. Verdade, é isso aí. E se não tem enfermaria também, eu tenho aquele caso também, quando não tem enfermaria, né? É isso, né? Foi o que eu citei, por exemplo, em alguns hospitais não tem leito, não tem enfermaria, só tem apartamento. Aí eles têm que colocar no apartamento. Só que tem algumas particularidades na cotação, aquelas letrinhas minúsculas, que eles hoje estão colocando. Aquele hospital X só aceita planos com quarto privativo. Então, tem que abrir os olhos com relação a isso. Entendeu? Hoje eles colocam, por exemplo, nós temos alguns produtos que tem a rede X no hospital, no enfermaria e no apartamento. Só que eles colocam, exceto para o hospital X, só aceita quarto privativo. Então, tem esse macete aí que também tem as particularidades. Então, apartamento e enfermaria avalia a necessidade disso. Se realmente você precisa disso, se o teu perfil precisa disso. Também, às vezes, acontece, eu fico pensando assim, dependendo de a pessoa está na localidade que ela está, a rede de hospitais que ele atende não tem uma enfermaria muito boa, aí ele precisa realmente de um apartamento, né? Então depende de cidade para cidade. Eles estão falando aqui para o YouTube, estão falando do Brasil inteiro. Então pode ser que na sua localidade, a tua rede de hospitais que atende você, que você tem conveniado no teu plano de saúde, talvez não seja tão bom, ou aquela que você quer imediato não tem tão bom. Acontece isso, até falei com o Indemar, tem uns hospitais que na minha rede que eu queria, que o atendimento não é bom e eu precisava ter algumas outras melhores em volta para poder garantir que eu tenho um bom atendimento. Isso é Brasil, né, gente? Tem jeito. Então, analisa a tua particularidade e vê se a enfermaria atende bem ou não. Na rede que eu fiz aqui com o Idemar, a rede que eu contratei que veio tem uma rede boa, então permite enfermaria. Então, fica tranquilo sobre isso, né? Então, analisa a tua localidade também. Acontece muito no interior, né? Às vezes, um hospital no interior, que não tem tanto recurso, não tem uma rede grande, como tem na capital a gente aqui, fica mais difícil. Mas dá para seguir em frente. Bem, tem até só um parênteses aí que é um ponto bem importante também, que já que a gente está falando de diferença de apartamento para enfermaria, tem um ponto que muitos não sabem também, tá? Muitos empresários que quando vão contratar um plano para os seus funcionários, ou até mesmo a pessoa que tem um MEI e etc., e quer contratar um plano para a sua família, ou quem tem sócio, ela pode entrar no plano, por exemplo, da Bradesco, num quarto privativo, ele e seus filhos, e o sócio dele pode entrar numa outra categoria de plano, porque são titularidades. Desmembrar na fatura, porque vem uma fatura única, o plano separado. Isso acontece muito. Eu já peguei vários casos. Os gerentes serem um plano um pouquinho mais top, exemplo, não nada de discriminação, mas às vezes ele quer colocar um plano para um funcionário um pouquinho mais básico, na enfermaria, entendeu? Os diretores num plano mais top, ou um outro tipo de plano. Pode acontecer, usar o seu CNPJ para fazer um plano para o funcionário, exemplo, um plano, se tiver mais de 3 vidas na Sul América, ele consegue, só para os funcionários. E ele, com a sua família, pode fazer um na Bradesco. Ele consegue, desde que esteja realmente registrado. Boa, essa dica é importante também. Saber que você pode diferenciar os planos é importante.
Isso aí. Próxima Entre os dica titulares. sobre... Hã? Entre os titulares. Não pode, Os titulares. o esposo, por exemplo, o titular, o sócio, fazer um plano e a sua esposa, que é dependente, ou o filho, fazer outro plano. Não pode. Não pode, não pode. Coparticipação sem coparticipação. Tem gente que esquece completamente disso também, né, Demar? Assim, de vou contratar um plano, coparticipação sem coparticipação. Ah, tanto faz. Tanto faz, não. Diz aí. Isso pesa no bolso. O que Pois acontece? é. Hoje, muitas empresas elas estão mudando para esse lado do plano, hoje com a participação. Tá? Por quê? Além do absenteísmo, eu peguei uma grande empresa, hoje, inclusive, eu vou citar até, não vou citar o nome, mas eu vou falar ali que é uma grande empresa de caminhões que fica ali na Washington Luiz, no qual o dono da empresa, eu sentei com o dono da empresa, e era um plano sem coparticipação na Bradesco. Nós conversamos com ele, junto com o gerente financeiro, o gerente de RH, que se ele colocasse um plano com coparticipação, ia melhorar a situação da empresa dele, porque estava tendo muita falta. E quando você coloca um plano com participação, o funcionário coparticipa de uma consulta, tem vários outros tipos, tá? Mas ele paga numa consulta um percentual e tem um limitador, ele paga num pronto-socorro, então ele vai pensar duas vezes se ele vai usar, eu vou pegar um atestado, vou ali no pronto-socorro para pegar um atestado, vou ali numa consulta para pegar um atestado, por quê? Porque vai pesar no bolso dele. Às vezes o plano é descontado e vai pesar no bolso dele. Então, hoje ele vai pensar em duas vezes em faltar, entendeu? Ou usar o plano de saúde de má fé, né, para usar para um atestado, porque ele vai pesar. E detalhe, planos com coparticipação são bem mais baratos, entendeu? Vai depender do perfil da empresa. Mas então, é um caso. A pessoa, o empresário, além dele gerar uma economia para a empresa, ele consegue dar um valor para o trabalho da pessoa com essa questão de atestado médico, essas coisas que acontecem, né? De absenteísmo, de falta, porque ela vai pensar duas vezes antes de gastar, porque vai doer no bolso dela, não tem jeito. Então, assim, é uma coisa até de apoio, de ferramenta de gestão de RH, né? De algumas formas, né? Às vezes isso também não quer dizer que trata mal. Eu acho que, às vezes, a coparticipação, você às vezes até consegue fazer a coparticipação com um plano melhor, às vezes, também, né? Pode, de repente, combinar com o funcionário de fazer um plano melhor, uma rede maior, talvez, ou com mais benefícios de laboratórios, né? Mais coparticipativo. Então, tem que ser estrategicamente pensado para cada cenário de empresa, né? Saber como é que você planeja no teu corpo de pessoas ali, no grupo de pessoas, qual o melhor plano naquela situação, a coparticipação pelo engajamento e tudo mais, e também pelo custo de benefício. Se existe uma faixa etária boa no grupo, na família, que quase não usa um plano. Usa um plano para uma emergência, ou para isso, para aquilo, devido à correria do dia a dia, que acontece muito com a gente. Eu digo sempre que a gente acaba, eu me incluo nisso, a gente acaba usando o plano de saúde errado, porque a gente só usa o plano de saúde quando está doente. Entendeu? Pois Que eu acho errado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o plano de saúde para check-up. Prevenção. Entendeu? É difícil. A gente tem a vida muito corrida. Quem é CLT, principalmente, que trabalha de segunda a sexta, no horário de 8 às 18, como é que vai numa consulta na parte da tarde? Vai pedir do chefia, dependendo do cargo? Enfim. O que acontece? Se a gente usar de uma maneira correta, eu acho que muda muita coisa. Então, quando se fala em coparticipação, você também vai pensar, poxa, eu olhei aqui, no ano eu estou com plano sem coparticipação, mas no ano meu filho foi no pediatra ali, meu filho já com 8, 9 anos já foi, vai no pediatra a cada trimestre, minha esposa faz um check-up a cada semestre. A gente quase não usa o plano. Por que não colocar um plano com coparticipação? Eu vou conseguir economizar. Se colocar na ponta do lápis, às vezes a economia é muito grande. Entendeu? Mesmo que use a coparticipação, não chega ao valor da mensalidade do que era o plano sem coparticipação. Já fiz várias vezes esse cálculo. Bate certinho, entendeu? Verdade. Show de bola. Então, com participação e sem coparticipação. Tem que avaliar isso na hora de contratar, certo, Neymar? Isso aí, perfeito. Beleza. E aí, vamos falar aqui sobre mudanças das redes. E aí eu vou até puxar aqui uma pergunta aqui do Maurício perguntou aqui, ó, acha que a rede DOS sai da 1000? Ó, Maurício, é difícil prever o futuro, hein? Mas a situação está complicada. O que acontece? Desde 2022, já está acontecendo mudanças. A gente pensar aí com Redditor, que comprou a Sul América. Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que a Redditor comprou a Sul América, que ano passado a Unimed Rio, que está nesse boato de anos e anos aí se arrastando, a Unimed Fed assumiu, e aí já é uma outra situação, uma outra administração. A gente pega no passado, quando houve a mudança no caso da Mil, que comprou a Golden Cross, que assumiu a carteira da Golden Cross, que agora está acontecendo toda essa mudança, esse
com as novas notícias aí, que agora tem 60 dias para mudar o plano. Enfim, hoje a gente já sabe que a Mil, já respondendo a pergunta do Maurício, que a Mil ela não tem em todos os produtos dela, por exemplo, algumas categorias, principalmente, ela não tem o Barra D'Or, ela não tem o Copa D'Or e ela não tem o Quinta D'Or. Ela até ainda está mantendo alguns hospitais da Rede D'Or, como Niterói D'Or, Caxias D'Or, o próprio Norte D'Or e Rios D'Or. Só que desses outros planos que eu passei, não está mais tendo cobertura. Existe um plano A1000 One, que é a 1000 One, que é uma categoria superior, uma categoria mais para executivo, que tem um Copper Star, entendeu? Ele tem um Copper Star, mas por incrível que pareça, ele tem um Copper Star, que é praticamente um do lado do outro, mas não tem um Copper D'Or. Então, são contratos, são parcerias que tem essa mudança, né? Imagina, Rede D'Or comprou a Sul América. Entendeu? Passa o contrato e começa a não ter acordo com a Mil. Se está descabelado... E a gente está falando de uma coisa regional, né? Fora o restante do país também tem as suas particularidades, né? Quem assim de outro lugar aqui pode comentar. Se a gente está falando hoje numa mudança que já tirou 3 principais hospitais de ponta, o que é daqui a 2 meses, 3 meses, não tirar um Norte D'Or, não tirar um West D'Or? Pode acontecer, entendeu? Só não tem como prever, eu respondendo ao Maurício, se a Rede D'Or sai total da Mil, entendeu? Aí não tem como prever. Mas tem grande chance. Sabe por quê? Tem um fator que muitos não sabem. Mas a Mil, ela é dona de vários hospitais. Ela tem rede própria. São Lucas, Hospital Pasteur, Samaritano, Vitória. São hospitais da rede da Mil. Para a Mil é interessante colocar um beneficiário, colocar um cliente... Na rede dele. Na rede dele, o custo é menor. Entendeu? Custo é menor, fideliza a marca, melhora a marca dela. De negócio faz sentido. Isso aí. A gente pega hoje a propaganda da Mil, Galvão Bueno, entendeu? Tá em cima, estão nos horários nobres, Galvão Bueno falando da Mil por quê? Porque tá acontecendo essa mudança, entendeu? Eles não estão satisfeitos ainda com essa mudança, como eles dizem. Enfim, mas quem tem que ficar satisfeito é o cliente. A gente precisa tentar encaixar um plano para o cliente para o melhor para ele, não é o melhor para mim. Eu não tenho que pensar no meu bolso, na minha comissão. Eu tenho que pensar no melhor do meu cliente. Sabe por quê? Porque um cliente satisfeito são 2, 3 clientes satisfeitos. Agora, um cliente insatisfeito, são 10 clientes insatisfeitos. Ele vai criticar, ele não vai me indicar. Então, quanto mais clientes... Eu estou pensando aqui para um cliente hoje, que eu vou tratar bem, que eu vou atender bem, que eu vou tirar essa dor dele. Eu tenho com vários clientes aqui que estão preocupados com essa situação. E encaixar ele num plano que ele tenha uma segurança, a gente falando em plano de saúde, é uma segurança para sua família, ele vai com certeza pensar em mim. Ele vai indicar. Graças a Deus eu recebo muitas indicações por causa disso, entendeu? Uhum. Então, essas mudanças é importante passar para o cliente. Verdade. E quem não sabe também, Golden Cross foi comprada pela Mil, né? Então, não, a Mil comprou, a Mil assumiu a Golden Cross. A Mil comprou a Golden Cross, falei errado. A Mil comprou a Golden Cross. Então, vocês vão vendo que o mercado está se movendo. Está se movendo com as aquisições, Rede D'Or Sul América, a Mil comprou a Golden Cross. Então, as coisas estão movimentando, eles estão tentando ficar cada vez mais fortes com as suas redes. E é normal que esses movimentos aconteçam, eles credenciam algumas coisas. Eu não posso falar aqui na live ainda, porque não tem nada concretizado, mas tem boatos nos bastidores que vem mais novidades. Entendeu? Tem mais novidades. O cara envolvido nos negócios, né? Sabe? Informações quentíssimas antecipadas. Tem mais coisas aí envolvendo a Mil. Imagino que tenha mesmo. Bem, seguindo em frente aqui, plano para criança. Um tema que você falou que é relevante, aí tem muita gente que não sabe disso também. Arthur, só para deixar claro, não é que a Mil comprou a Golden Cross, ela pegou e assumiu uma carteira da Golden Cross, como aconteceu lá no passado também, entendeu? A Unimed, na época, quando a Golden Cross tinha um plano pessoa física, e ela passou a sua carteira, como é que funciona? Ela passa a sua carteira, isso já tem, eu acho que mais ou menos, vou chutar aqui uns 10 anos, tá? 9 a 10 anos, quando a Golden Cross passou essa carteira para a Unimed precisava de números, enfim. Se não me falha a memória, na gestão do Celso Barros, se não me falha a memória, posso estar errado, tá? Depois podem me corrigir aí. Mas, assim, o que acontece? Acaba assumindo a carteira. Aquelas pessoas que eram clientes da Golden Cross, pessoa física, viraram, na época, Unimed Rio. O que aconteceu ano passado? Clientes que eram Golden Cross viraram a Mil. Assumiu a carteira. A palavra compra, em si, parece que envolve valores, né? Mas a Mil comprou, pagou bilhões. Enfim, o que aconteceu foi a Rede D'Or comprou a Sul América. Tem lá, se você der um Google lá, você vai ver até o valor
que foi comprado. Uhum. Mas falando hoje de Amil, a palavra compra, a Amil comprou a Golden Cross, fica muito forte, entendeu? A Amil assumiu a carteira ali ano passado, inclusive aconteceu com você, né? Na verdade, no ano passado, aconteceu com vários clientes, entendeu? Fez um acordo, entendeu? Ela fez um acordo para atender os clientes da Golden Cross, entendeu? Ela fez um acordo. Sim. Pegar aquela carteira ali que estava, entre aspas, não estavam conseguindo atender, uma gestão muito boa, entendo que seja dessa forma, a Mil Forte, com o grupo que eles têm hoje, né? E aí conseguiu assumir essa carteira, entendeu? Ela fez esse acordo para atender os clientes da Golden Cross. Por isso que a ANS agora está mudando, vai cancelar o registro da Golden Cross. Esses Está clientes público já foi até anunciado já. isso aí, já todos os clientes receberam e-mail, inclusive com propostas da própria Mil, para fazer um contrato direto com a Mil agora, entendeu? Ou procurar um especialista para tentar orientar da melhor forma um plano que se atenda aí no seu perfil, entendeu? É assim que está acontecendo hoje no mercado. Então, essa é a importância de também, quando contratar, saber, não é só ver o preço do plano mais barato, mas saber como é que está o movimento da operadora, né? Como Sua se fala, saúde, saúde. Ah? A sua saúde financeira hoje, como é que está? Entender um pouco mais por trás dos bastidores, entendeu? Os bastidores da empresa de convênio que está contratando. Vou contratar Mil, Bradesco, Sul América, outras mais lá. Como é que essa empresa está hoje? Quem está movimentando ela hoje? É bom saber. Você está por dentro de tudo aí, consegue ajudar a pessoa muito melhor. Voltando lá, plano de saúde para criança. O que você tem para nos ajudar com plano de saúde para criança? Olha, que interessante, que pergunta excelente. Hoje, eu até brinco com alguns clientes, né? Eu recebo muitas indicações para fazer um plano para um recém-nascido. Hoje, eu recebo indicações, eu até brinco, eu falo assim, hoje é muito mais fácil fazer um plano para terceira idade, acima de 59 anos, que antigamente nós tínhamos um limitador, na maioria das operadoras nós temos regras para comercialização, nós corretores, não é que o cliente não consiga fazer, mas nós corretores nós temos algumas regras, algumas com 64, outras até 69, enfim, são inúmeras regras. Então, antigamente, eu entrava em contato com um cliente meu e dava, quero fazer um plano para o meu avô, pro meu pai. Qual a idade? 80 anos. Não posso. Não tem como. Eu não consigo. Ele tem que ir direto na operadora. Agora mudou. Eu Idemar, nasceu meu filho, eu quero fazer um plano. Antigamente nós tínhamos o Unimed Rio, que era pessoa física, aqui direto. Nós tínhamos o Assim Saúde, que sempre foi forte, também aqui no estado do Rio de Janeiro. Só que nós não temos hoje. Infelizmente, nós temos algumas regras. Plano hoje para recém-nascido, como titular, até abaixo de 2 anos, ele tem que entrar com um pai ou a mãe como titular. Ele não consegue entrar sozinho. E quando entra com um titular, com um pai ou a mãe, entendeu? Ou um ou outro, ou os dois, aí sim eu consigo ter um leque de opções. Mas ele sozinho, hoje, se você tem um filho, nasceu um filho, você quer fazer um plano só para ele, eu não tenho opção. Infelizmente, nós não temos. Verdade. Entendeu? Eu e o Demar, de acordo com a corretora que eu trabalho, de acordo com as nossas parcerias, entendeu? Então, assim, eu aconselho sempre, hoje, se quer fazer um plano para uma criança, eu faço toda a consultoria, avaliar. Primeiro, eu pergunto se tem MEI, se tem uma empresa, etc., entendeu? Então, assim, essas informações faz parte da sondagem. Eu já explico para o cliente hoje que ele, infelizmente, o pai ou a mãe tem que entrar, se for um recém-nascido, principalmente, se for abaixo de 2 anos. Então, tá difícil fazer um plano para criança sozinho, tá fácil fazer um plano para uma terceira idade. Antigamente era o contrário. Era muito fácil fazer um plano para uma criança, um recém-nascido, e era muito difícil fazer um plano para um idoso, entendeu? Uma terceira idade. Verdade. A melhor idade, Verdade. no caso. E o recém-nascido também, assim, a criança bem novinha tem muita coisa para fazer, revisão e tal. O plano de saúde faz toda a diferença, mas também o pai e a mãe também tem que se cuidar, né? Tem que estar. De repente é melhor até pegar um plano mais barato, mas estar coberto, do que ficar sem nada o pai e a mãe, né? Tenta fazer um plano mais compacto, né? Consegue contemplar todo mundo e coloca todo mundo junto. Essa é a ideia. Isso aí, perfeito. Essa seria a ideia. E detalhe, tá? Só uma informação também que é muito importante. Para você ver como o mercado está mudando. E são informações recentes, tá? Para a gente cotar no sistema de seguradoras, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de Bradesco, Sul América principalmente, que são as grandes potências, se você pegar uma faixa etária, quando a gente cota direto no sistema, 0 a 18, se você cota num simulador que nós temos de uma corretora, se você cotar no sistema, muda o valor. 0 a 18 e acima de 59 anos, é o que você está falando agora. O risco de um recém-nascido que está ali com acompanhamento direto, com o pediatra, fazendo vários exames, para o operador é maior. Ele vai ter mais custo. Como um idoso, é mais propício, dependendo de cada caso,
é mais propício a ter mais doenças, fato. Lógico, cada caso é um caso. Mas, assim, quando você faz na cotação no sistema 0 a 18 e acima de 59 anos, no sistema muda. Entendeu? Por isso que agora tem expertise. O que eu faço? Eu não coto mais no simulador que nós temos. Eu coto direto no sistema, entendeu? É assim que funciona. Show de bola. Fica a dica aí. Eu trouxe uma outra dica aqui, tem perguntas ali, mas eu vou lançar uma antes, para depois ver as perguntas das pessoas ali, tá? Tem uma coisa que eu aprendi com você também, que é as pessoas não sabem quando você contrata o plano que tem. Olha, o que esse plano cobre? Ele cobre ambulatorial, ele cobre internação eletiva, maternidade e pronto-socorro. É umas palavras que hoje eu já sei bem, mas para muita gente, a pessoa não sabe o que é ambulatorial. O que é ambulatorial? É o que é? Não, eu quero hospital, mas sabe o que é hospital? Sabe o que é um hospital, exame, laboratório, consulta, exame, como é que fala? Internação eletiva, explica para a gente essa sopinha de letrinha, que a pessoa tem que estar ligada que na hora que ela vai escolher o plano, o hospital tal cobre. Tá, mas ele cobre ambulatorial e internação eletiva? Ele cobre pronto-socorro? Tem maternidade ou não? Porque tem hospital que tem e não tem. Fala um pouco disso para a gente. Isso é muito importante. Inclusive, na minha apresentação, quando eu passo para o cliente, eu explico, existe uma legenda. Então, quando eu passo o hospital X, lá do lado vem as siglas. AMB, ambulatorial. PS, pronto-socorro. M, maternidade. Hoje a gente sabe, o cliente, às vezes, quando ele quer engravidar, ele quer, Idemar, eu quero um plano com perinatal, da Barra, ou de Laranjeiras. Cara. Enfim, ele já sabe que ali no perinatal é um hospital especializado para a parte de obstetrícia. Ok. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de um caso que aconteceu comigo. Santa Teresa lá em Petrópolis, praticamente, região serrana do Rio de Janeiro, tá? Lá tem operadoras que lá atendem a parte ambulatorial para o Santa Teresa e tem operadoras que não atendem, só atendem a parte eletiva. O que é eletivo? O que é o pronto-socorro? O que é eletivo? Eu tenho uma cirurgia programada, eu tenho uma cirurgia para fazer. Então, existem hospitais que só atendem a parte eletiva, onde está o Hzinho lá do lado. Como existem hospitais que atendem PS, pronto-socorro. E existem hospitais no Rio de Janeiro que não tem PS, não tem pronto-socorro. Às vezes o cliente acha que aquele hospital que está próximo à sua residência tem pronto-socorro. E não tem como, acha que tem maternidade. Então, por isso que é importante, antes de contratar um plano de saúde, você avaliar a sua real necessidade. Eu sempre falo, pergunta o bairro. É uma pergunta da sondagem. Qual o bairro que você reside? Para análise da rede credenciada. Olha que pergunta fundamental. Por que eu quero entender o bairro que você reside? Porque eu vou orientar qual é o hospital mais próximo para ele. Entendeu? Às vezes o cliente já conheceu. O cliente mora na Baixada, o cliente mora em Nova Iguaçu, o cliente mora em Duque de Caxias, mas não usa a rede daqui. Eu uso a rede da Zona Sul do Rio de Janeiro. Perfeito. Verdade. Eu vou indicar os hospitais, eu vou falar os hospitais que tem próximo dele, porque numa possível emergência ele precisa de um hospital próximo, e eu vou indicar. Inclusive, eu faço você sabe, eu puxo aqui no site, e isso é aberto para todo mundo, a rede credenciada. Antes de fechar o contrato, eu olho lá, eu pergunto qual cliente pergunta socorro, principalmente quando fala de pediatria, com criança pequena, quais são os hospitais para a parte pediátrica, para pronto-socorro. Eles têm que estar certos. Tudo bem que essas mudanças ocorrem. Às vezes o cliente contrata um plano, esse hospital muda, descredencia, ou credencia outro, mas ele vai, é um outro diferencial que você conhece. Eu ensino como usar o aplicativo. Exatamente. E até eu brinco com o Idemar que eu falo assim, a minha eu tenho 2 radares. A primeira é de urgência urgentíssima. É aquele caso do cara quebrou uma perna, meu filho machucou o braço, trincou o braço, chorou. Para onde você corre nesse hospital? Você tem que pensar nisso. Qual é o primeiro hospital que você quer mais rápido na sua casa? É o X. Teu plano cobre ele? Sim ou não? Às vezes pode não cobrir. Aí você vai falar assim, não, esse aqui é urgência urgentíssima. Então eu quero ter esse hospital, pode não ter no seu melhor, mas é aquele que eu vou ser atendido de uma urgência urgentíssima que eu preciso levar rápido. Ponto. Depois, qual é o hospital que eu tenho uma urgência que não é tão urgente? Né? Que aí eu até brinco com o Demar e falo assim, no meu caso, meu filho machucou o braço. Qual é o urgente urgentíssimo? Tem esse hospital X. Tem ele? Tem. Tô com cálculo renal, dá para chegar lá. Uma vez uma urgência, dá para dirigir, dá para segurar a onda, mas dá para ir até lá. Né? Então, qual é o urgente? É esse aqui. Então dá para chegar. Tem esses dois? Tem. Então, é isso que eu quero. Então, pega na sua localização onde você mora, onde você frequenta, saber qual é o teu hospital de pronto-socorro urgente, urgentíssimo, e ver qual é o outro urgente, para você saber se cobra ou não e saber o quanto você quer se deslocar. Tem gente que escolhe, não, eu não quero esse aqui não, eu quero que seja urgente, urgentíssimo, seja lá longe.
Aí é a escolha de cada um, a gente não vai decidir. Mas pensa nisso, ó. Maternidade, teu hospital, teu plano cobre? Maternidade. Pronto-socorro, aquele que é assim, urgência. Urgência urgentíssima. Tem, não tem. Internação letiva. Ah, preciso fazer tal coisa. Aquela coisa futura. E o ambulatorial é clínico, né? É exame, né? Essas coisas assim, né? Exame, isso aí. Nem todos fazem. E aí, pode concluir. não, é só puxar a pergunta aqui do Maurício, que. Deixa eu ver aqui. Cadê a tua pergunta do Maurício? Está aqui, deixa eu ver que ele perguntou. Cadê? O que acha do aqui. futuro? Natália. Ah, não, o Maurício perguntou aqui. O que acha do futuro do corredor com essas fusões e extinções da operadora? Ah, foi da outra pergunta. Né? Ficou poucas opções para mudar o cliente. Só para falar um pouco dessa de rede também, que é importante, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do passado e do futuro. Passado, às vezes o cliente achando que contratando o plano da Unimed, Rio, ele já tinha o hospital da Unimed Rio na Barra, que é o Ayrton Senna, que é o famosão lá, que é o grande. Ele achava, porque existiam categorias, personal, alfa, beta, delta e ômega, são as nomenclaturas. Tem isso também. Então, cada nomenclatura, cada produto tem uma rede que eles colocam, estipulam lá. Por exemplo, se o cliente contratasse o Alfa, na época, que era um plano nacional, ele não tinha direito ao Hospital da Unimed Rio. Então, muita gente confundia isso. Por eu ser Unimed Rio, eu já tenho direito ao Hospital X. Exemplo da Mil. Hoje, a Mil tem várias categorias de plano. A Mil, por exemplo, Procardíaco, Samaritano, Vitória, são hospitais da rede própria. Só que não é qualquer plano da Mil que aceita o Hospital Vitória. Isso é muito importante, por isso que eu falo. A consultoria, ela tem que ser... entender pouco o perfil do cliente, para não passar, para não ter problema, porque o cliente é uma coisa que a gente falou no começo, no empresarial, ele passa por uma fidelidade de 12 meses. Imagine você vender um plano errado para um cliente, ele ficar 12 meses num plano insatisfeito, entendeu? Preso num plano insatisfeito. Então, assim, é importante falar sobre essa parte aí também. O futuro de corretor, fusões e extinções de operadoras, né? Sempre está aparecendo uma, Maurício, sempre está aparecendo uma, eles sabem que nós corretores, eles dependem da gente. A maioria das operadoras e seguradoras, não sei se todo mundo sabe, não tem equipe própria de vendas, até montam um call center, etc. Mas não é a mesma coisa como a gente, aquele corretor que disponibiliza o seu telefone, entendeu? Do WhatsApp, dá todo o suporte, às vezes, sábado, domingos e feriados. Não é a mesma coisa. Você contratar um especialista, você ter o contato, e você contratar uma central. E hoje ligar para uma central é bem complicado. Então, assim, eles podem até ter, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo atendimento, entendeu? Verdade. A gente, eles tiram um pedido. A gente não. Verdade. Então, assim, sempre vai aparecer, Maurício. Se está saindo uma, está entrando outra, está surgindo novas operadoras, entendeu? No mercado. Não são tão conhecidas, muita gente não conhece a Clínica Saúde, muita gente não conhece a Leve Saúde. São operadoras que estão vindo. Porto Seguro era focado em outro ramo, né? Falando de seguradora, era focado mais em seguro de eletrônico, outras coisas. Hoje é um ramo, uma vasta... uma gigante, na verdade. Né? Hoje ela tem até cartão de crédito e tudo. Não vou fazer muito manchã aqui para eles, não. Isso aí. Ó, a Natália perguntou o seguinte, boa noite, como funciona a carência para criança no caso de autismo? Perfeito. Natália, eu tenho um filho autista, então não sei muito bem o que é. Zimar vai explicar, me ajudou bastante. Vamos lá, o que acontece? Qualquer contrato passa por análise. Não é que o corretor, você entregou a documentação, fez toda a sondagem, passou tudo para o corretor, e o corretor já é certo que você vai estar naquele plano X, ou Bradesco, Sul América, ou Porto, qualquer que seja. Todo e qualquer contrato existe análise. Existe análise, um prazo para contratação, tanto seja pessoa física, empresarial ou coletivo por adesão. E essa análise, quando você faz a contratação com o corretor, você faz uma declaração de saúde. Você preenche uma declaração de saúde, que são aquelas perguntinhas básicas. Se tem algum tipo de doença, etc, etc, etc. Se você omitir alguma informação, às vezes, algumas operadoras, hoje elas estão ligando praticamente para tirar, para conflitar essas informações. E no próprio contrato diz lá, existem as regras. Então, assim, existem carências, sim. Não sei se o mercado, vocês estão acompanhando, mas a maioria das operadoras, hoje, seguradoras, ela não faz redução para terapias, entendeu? Se você tem um plano mais de 10 anos, mais de 5 anos, só precisa ter mais de 12 meses para você migrar com redução de carência. Muita gente confunde portabilidade com redução de carência. Portabilidade o corretor nenhum faz. Portabilidade é direto com a ANS, com o operador, o cliente tem lá uma cartilha, tem que seguir lá umas regras da ANS,
junto com a operadora, enfim, não é tão fácil, tá? Eu tenho alguns clientes que tentaram e não conseguiram, porque não é rápido. Eles dão um prazo de 30 dias, enfim, faz uma análise de documentos. Então, assim, existe essa diferença. Quando você faz uma redução, a Mil agora, o que ela está fazendo? Clientes que eram Golden Cross, que viraram a Mil. Se você quiser migrar para Mil, existe a portabilidade especial que eles colocaram no e-mail. De a Mil para Mil existe essa portabilidade. Carência zero, como todo mundo gosta de usar, carência zero. Carência, aproveitamento até para parto e doenças pré-existentes. Quando você faz com o corretor, tem que seguir um aditivo, tem que ficar atento com relação a isso. Todo contrato tem um aditivo. O que é um aditivo? É um documento no qual vai mostrar para o cliente se a empresa é congênere, às vezes o cliente está numa Bradesco, está indo para a Sul América. É congênere, é similar. E aí ele tem que seguir uma regrinha, uma coluna. O que não faz aproveitamento hoje? Parto, doenças pré-existentes, terapia, transplantes, implantes, tem uma regrinha lá. Consultas, exames de internações e cirurgias faz aproveitamento, desde que não seja CPT, lesão ou doenças pré-existentes, que aí é 24 meses, são 2 anos, tem que cumprir. Respondendo à pergunta do autismo, tem que passar para a análise, é a parte das terapias, de qualquer forma, se efetuar a mudança, não vai conseguir conseguir as terapias, entendeu? Que provavelmente deve estar fazendo. É importante estar ciente disso, acompanhar com o corretor que esteja atendendo você sobre essa mudança, que lá está bem claro. Não? Se você mudou o plano, que mudou agora em abril, já está com a numeração da carteirinha, já vai para uma terapia, não vai conseguir. Mesmo não que vai. Você esteja no plano. Então, é importante analisar se eles vão querer colocar uma lesão ou doença pré-existente com relação a isso. Isso tudo passa para análise, vai depender da entrevista. Você, cliente, com a operadora. E eles dão um final lá, como é que vai ficar. E é bem importante reforçar aqui o seguinte, de tudo que a gente falou aqui também, tem essa questão da carência. Então, por mais que às vezes não tenha uma doença pré-existente, algumas coisas, né, pelo que eu aprendi com você, você tem que analisar o teu perfil do que você quer usar. Às vezes é um tratamento, não é nem problema de saúde, mas é para cuidar da saúde. Ah, eu faço terapia com psicólogo, por exemplo, né? Tem carência. Então o cara vai mudar de plano? Tem carência. Então você vai ter que dar uma parada ou mudar de terapeuta, sei lá. Então antes de contratar, observa as carências daquilo que você já usa ou que você pretende usar para saber se você não vai chegar, poxa, Idemar, eu entrei aqui e tem carência. O Idemar sempre explica isso, né? Ó, vê o que você tem, o que você precisa fazer para saber se tem carência ou não vai ter. Então, o resumão, assim, a gente falou bastante coisa aqui, eu achei que a gente conseguiu condensar bem aqui no tempo, tudo que a gente queria falar, né, de você perguntar e você responder, mas o que eu recomendo para quem está assistindo a gente, Idemar, é o seguinte, você precisa reservar um tempo de qualidade. Se você for fazer com o Idemar, ele vai te dar todas as orientações. A gente faz isso, né? Ele manda um monte de coisa para mim e eu tenho que sentar com calma e entender o que eu estou contratando. E ele me ajuda muito, né? É fundamental ter alguém que te dê esse suporte, porque é uma sopa de letrinha de verdade. E quando você fala para você, já é uma coisa. Quando você fala para a sua empresa, é outra, porque você vai impactar você, a sua família e toda a sua equipe que você vai contratar um plano de saúde. Então, a movimentação que você vai fazer para contratar um plano de saúde para você, pode ser que impacte você, sua esposa, seu filho, sua filha, por aí. Numa empresa, se impacta, além disso, impacta todos os seus funcionários, seja 10, 15, 20, para poder dar aquele benefício. Porque o plano de saúde não é uma coisa que você dá um plano de saúde, é um benefício. Isso é para você, o teu funcionário trabalhar bem, ter saúde, ter qualidade, para que ele possa estar motivado a trabalhar. Eu falo isso aqui de reforço porque eu sempre falo isso com os clientes que eu atendo aqui na terapia de negócios, as empresas que eu atendo, que é o seguinte, você tem que tratar bem o seu funcionário e dar a condição ideal para ele trabalhar, para ele te entregar a melhor performance que ele puder. Então, o plano de saúde é estratégico na empresa, quando você vai trazer para a tua empresa um plano de saúde como benefício, um plano de saúde que seja adequado ao seu bolso, claro, que você possa pagar, não compromete o teu resultado, primeira coisa, mas que ele também atenda às exigências do teu time, a realidade do seu time, né? E para você tomar essa decisão, pode parecer, não, compra aí, tal, assina tal. Não, pega um tempo de qualidade. Se você é uma empresa maior que tem um gestor de RH, se você é o gestor de RH que está aqui assistindo a live, senta um momento de qualidade para analisar esses pontos, tá? Se precisar de ajuda, tem o Idemar. Se precisar de ajuda, tem eu aqui que eu posso ajudar você a organizar isso, não da questão do plano de saúde, mas como conduzir, como planejar isso. É importante você ter o auxílio para tomar essa decisão. Então, quando você tiver todas essas informações aqui próximas de você, senta com qualidade, analisa. Ó, vou fazer uma revisão geral. Tipo de plano, você tem que saber qual tipo de plano você vai escolher. Você tem que saber quais são as carências de reajuste que vão acontecer no próximo ano, para você saber contratar certo, para saber se a tua contratação familiar vai impactar nisso.
Se é enfermaria ou apartamento que você quer oferecer para a sua família e para os seus colaboradores, se é nacional ou regional, se tem coparticipação ou sem coparticipação, se a mudança de rede vai impactar no que você vai contratar ou não, se tem plano para criança, saber quanto se impacta também, e esses números de ambulatorial, internação eletiva, maternidade, se tem pronto-socorro, se não tem. Então, olha como não é tão simples. A gente condensou aqui em um pouquinho mais de uma hora, quase uma hora, o que é contratar um plano de saúde. Agora, é com você, né, Idemar? Tem que pegar, sentar, com você que eu digo o Idemar como teu apoio, e a pessoa também contratou sentar e planejar tudo isso aí, não é verdade? Com certeza. Às vezes eu até mostro para o cliente assim, que eu tenho um plano barato, eu tenho um plano ali que é um custo melhor, um custo-benefício melhor. Porém, às vezes não é aquele plano que o cliente necessita, e vice-versa. Às vezes o cliente ali morando lá em São Gonçalo, ele quer um plano com atendimento na Barra da Tijuca, que é totalmente oposto. Daqui que chega até na Barra da Tijuca, eu quero um plano com Barra d'Or, mas eu moro em São Gonçalo, exemplo, tá? E aí ele tem que entender que ele tem um Niterói que naquele, por exemplo, naquela categoria de plano, um plano mais barato, teoricamente, ele vai ter um Niterói Dó, praticamente, com um preço melhor, sem necessidade de estar pagando um barra Dó, pagando mais caro, sem usar, sem utilizar. Então entra a consultoria nesse ponto, entendeu? Não precisa estar pagando um plano às vezes caro, até para o próprio funcionário, sabendo a real necessidade dele, sabendo que ele tem um hospital de ponta, às vezes o cliente até nem conhece. Você está falando de Rede Dó aqui porque é bem famoso, mas tem vários outros hospitais bem conhecidos aí, entendeu? Que são muito bons também. O próprio relato E cada pessoa no seu bairro, na sua cidade, sabe quais são os hospitais bons, e aí você tem que olhar na rede se está cobrindo aquilo ali, né? Para cobrir bem a família deles com os funcionários dele, né? Então é isso. Cara, eu só tenho que te agradecer, Idemar, por essa participação aqui, foi muito esclarecedor. Acho que eu compilei todas as dúvidas que eu tive ao longo desse tempo que a gente está junto aqui, você me esclareceu, me ajudou clientes meus que eu já te indiquei, pessoas que você já realmente já reconheceram a tua ajuda, então dessa forma fácil de explicar o que é muito complicado, eu acho complicado. Hoje eu acho mais fácil porque eu estou contigo, mas assim, eu já achei muito complicado tudo isso, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que não consegue ver metade do que a gente falou aqui e pode estar tomando prejuízo na sua empresa, no seu financeiro, porque está contratando errado. Então, as decisões do que são feitas aqui com o plano de saúde são bem importantes. Então, muito obrigado pela tua atenção aqui hoje nessa live. Espero poder vê-lo aqui numa outra. Então, se você que está assistindo aqui tem dúvida que ele não esclareceu, coloca nos comentários para a gente poder ler e mandar para o Idemar, né? E está aqui o link do Idemar aqui na descrição, se alguém quiser falar com ele, perguntar orientação, precisar de alguma ajuda, ele dá essa consultoria aqui gratuita, né, para poder ajudar você a escolher melhor. Então, cara fera, recomendo, a de negócio recomenda para você poder fazer a escolha melhor, tá bom? E observa todos esses pontos aqui. Obrigado, Idemar. Palavra sua no final aí. Tem um detalhe, Arthur, que você falou sobre prejuízo, saúde financeira de uma empresa também, já que a gente está falando também a live pode estar assistindo todo mundo, empresários, etc., que às vezes o empreendedor, o empresário, ele tem um plano de saúde com 3 anos de uma Sul América, 4 anos, para a seguradora, operadora é ótimo, só que ele tem que entender que ele sofreu 4 anos de reajuste. Lembrando do reajuste anual, e às vezes ele não está satisfeito ali, mas o consultor, o especialista, ele pode conseguir encontrar um plano numa categoria igual, um padrão de qualidade parecido que ele tem hoje. Todo que mesmo benefício, né? Porque o que acontece? As tabelas de corretor, as tabelas vigentes, são tabelas chamariscos, são tabelas promocionais. Às vezes, já peguei vários casos do cliente estar pagando X valor e eu pegar uma tabela que é mais barata. Ele, como pode isso? Com a mesma rede hospitalar? Pode. Sabe qual é a diferença? Quantos anos você tem de plano? Ah, eu tenho 5 anos de plano. Está explicado. Você tem 5 anos de reajuste. E se deixar levar, 5, 6, 7... Antigamente, pessoa física valia a pena. Empresarial e coletivo para adesão não vale a pena. 2, 3, 4, 5 anos de coletivo para adesão não vale a pena. É válido fazer essa rotatividade. Entendeu? Mudar de uma Bradesco para uma América, para uma Porto, e etc, etc, etc. Sempre ter a orientação. Essa dica aí é o pulo do gato. Essa dica é o pulo do gato. Para quem está muito tempo assim, já faz muito tempo, está na hora de rever aí. Sempre é tempo de mudar. E custo é igual unha, né? Cresce o tempo todo, né? Tem que estar sempre cortando custo. Então, nessa hora de ver, é essa hora. Com atenção das carências, porque às vezes o cliente está 5, 6 anos no plano, mas tem alguém lá, algum funcionário que está precisando de uma alta complexidade.
um funcionário que tem uma pré-existência. E ele tem que entender que se ele mudar aquela empresa, ele pensando só nele, Prejudica aquela pessoa. pode prejudicar um beneficiário. Então, assim, por isso que eu falo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente precisa estudar cada perfil. É isso Perfeito? aí. Eu só tenho que te agradecer. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas de todo mundo aqui, ajudado bastante, né? Manda ver. Eu só tenho que te agradecer também pela parceria de anos aí. Fiquei feliz aí de você por esse convite, de agregar mais aí também para a sua mentoria, para todos vocês. Tem muito que aprender também. Eu não sei tudo, a gente tem muito que aprender no dia a dia, a gente aprende. E é assim mesmo, a gente vai vivendo cada dia aí. Agradeço mesmo, Arthur. Valeu. Eu que agradeço, cara. Obrigadão pela live. Fica disponível para você aqui também. Então, semana que vem tem uma próxima live aqui na Mentoria Mais Negócio, uma mentoria coletiva, onde eu trago semanalmente aqui um cara fera como o Demar, ou trago algum conteúdo relevante para você pegar aqui e colocar na prática imediatamente o seu negócio, tá bom? Então, quiser saber mais, vou deixar o link aqui, lá no terapiadenegócio.com.br, na seção lá, Mentoria Coletiva, tem informações como é que faz para participar aqui de outros conteúdos num grupo privado no WhatsApp, para a gente poder trocar mensagens lá e ajudar uns aos outros empreendedores poder trocar essa sinergia, tirar dúvidas e se ajudarem, tá bom? Demar, mais uma vez, obrigado, cara. Até a próxima, viu? Boa noite para todo mundo. Um abraço. Valeu, um grande abraço.